A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E hoje temos uma novidade aqui, a estreia dessa nova playlist aí de atualidade gospel. Esse é o tema da nossa playlist, tá? É nova, esse é o primeiro vídeo dessa nova série que eu quero começar aqui no canal, nesse canal Clube da Teologia, tá bom? Nós temos interpretação bíblica, nós temos escola bíblica dominical, pregações, e agora quero aqui colocar também a nossa playlist de atualidade gospel, tá bom? Então vamos aí ao primeiro vídeo, e o tema desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo, o que aconteceu nas eleições de 2022 e quais são os ensinamentos que as igrejas podem tirar dessas eleições, tá bom? Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, dessa playlist, e eu peço que você atente bem no que vai ser falado aqui. No final eu quero deixar aqui uma impressão muito forte do que aconteceu, do que está acontecendo, e com certeza você vai ficar um pouco pensativo sobre isso, tá? No final do vídeo eu vou falar sobre isso aí, tá bom? As consequências que ficaram, tá? Então vamos lá, vamos aqui esse vídeo, tá? Eu peço que já de início você já deixe o seu like aí nesse material, tá bom? Para ajudar a divulgar aí a nossa plataforma, né? na plataforma, para ajudar a divulgar esse trabalho, tá? Você pode deixar um comentário também, vou deixar na descrição aí o link para você também adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Para você também aí poder conhecer mais o nosso trabalho. Bom, então vamos lá a esse conteúdo importantíssimo. Meus amados irmãos, vivemos aqui no ano de 2022, né, um fato diferente na história, uma eleição muito concorrida, muito disputada, uma eleição que entrou para a história, né? O governo, presidente eleito foi muito apertado ali, a votação, uma eleição polarizada, tá? Mas o que essa eleição trouxe de diferente que envolve a igreja? O problema, o que trouxe diferente é o debate político envolvendo muito a igreja, tá? Trouxe a igreja para o centro do debate político. E aqui eu quero, com isso, iniciar falando algumas coisas para os irmãos. Vamos primeiro a alguns textos. Nós temos o texto de Salmos, né? Onde Salmo 122:6, que fala: orai pela paz em Jerusalém. Isso aqui um tipo de ordem acerca da política, Deus mandando orar pela paz em Jerusalém. E Jeremias 29, também no verso 7, o Senhor fala: procurai a paz na cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua voz tereis paz. Amém? Então esses aqui são os textos do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós conhecemos o envolvimento do povo de Deus com a política. Nós temos, por exemplo, Daniel, que ele foi um político dentro de Babilônia. Nós temos José, que foi foi governador do Egito, né? Abaixo ali do imperador, tá? Então nós temos o envolvimento no Antigo Testamento, tá bom? Isso dá base para que nós nos envolvamos na política nos dias de hoje? Obviamente que não. Preste atenção no que eu vou dizer, né? Para você não tomar nenhuma conclusão precipitada. O que acontece no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o envolvimento do povo, dos homens de Deus ali na política, era para obras específicas em prol do povo de Deus. Era Deus que colocava, Deus colocou José, Deus colocou Daniel. Isso era para obras do povo de Deus, né? Para benefício do povo. E também o próprio Senhor removeu alguns reis ali também no Antigo Testamento e colocou outros. Bom, isso é lá no Antigo Testamento.
Vamos entender o trabalho da igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma passagem, por exemplo, onde Deus ele direciona o seu povo ao envolvimento com a política. Peraí, mas isso quer dizer que eu não posso ser um político? Não, não é isso que eu estou falando. Você pode, e se você tiver o pendor, tiver a oportunidade, você deve, tá? Qual o teu envolvimento com a política? Você deve votar. Posso participar de uma campanha política? Claro, a Bíblia não trata nada sobre esse assunto. No Novo Testamento, a Bíblia não manda e nem fala que a igreja não deve se envolver. Esse é o detalhe. Então você está livre para entrar para a política, você está livre para fazer a sua campanha, você é livre para pedir votos para o seu candidato. Nada de anormal nisso aí. Qual foi o problema, então, observado nessas eleições de 2022? O problema foi o foco do debate político para dentro das igrejas. Esse foi o problema. Porque um dos candidatos, ele trouxe uma máxima que, né, muitos concordam, outros não. Né? Ele trouxe uma máxima de que seria uma campanha do bem contra o mal. E quando ele fala uma campanha do bem contra o mal, ele envolve as lideranças cristãs, tanto a católica como a evangélica, nessa luta do bem contra o mal, com esse tipo de foco. Né? E o que acontece? Com esse tipo de foco, muitos crentes, muitos cristãos evangélicos entenderam isso aí errado e levaram até as últimas consequências, levando esse tipo de debate para dentro das igrejas. Nós vimos campanhas, nós vimos pastores pregando nos púlpitos acerca, defendendo o candidato da direita. Nós vimos isso acontecer. Isso não é salutar para a obra de Deus. Tá? Nós vimos profetas entregando profecias acerca da vitória do candidato da direita. Isso não é bom para o reino de Deus, porque eu posso pedir voto até para o meu candidato aonde eu tiver, local de trabalho, sei lá, né, se assim for permitido, na rua, trabalhar numa campanha, não tem nenhum problema nisso. Mas obra de Deus, a Bíblia ensina outra coisa sobre isso. A Bíblia nos dá uma ordenança muito forte nos livros de Marcos e de Lucas, e de Mateus, que é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É isso que a Bíblia me ordena como servo de Cristo. Eu posso ser candidato? Posso, claro, com certeza. Mas a igreja, a instituição igreja, que Jesus que ele traz ali, lá em Mateus 16, a instituição igreja, ela é para pregação do Evangelho. Os púlpitos da igreja não podem ser usados para base política, nem campanha eleitoral. Tá? Os pastores que orientaram a igreja, os seus membros, a orarem pelo Brasil estão de parabéns, fizeram muito certo. A orarem para que o povo tenha ali uma boa consciência na hora de votar, fizeram isso muito certo. Agora, aqueles pastores que trouxeram o debate político para dentro da igreja, que pregaram, né, nas pregações, falaram sobre a direita e a esquerda, e ali trouxeram aquele debate político como se fosse tentar ganhar votos para o candidato da direita. Isso aí é errado, porque isso aí envolve a igreja de Cristo no meio de um debate que não é dela. A igreja de Cristo, ela é para obras específicas. Vamos lá, quais são as obras específicas? Pregação do Evangelho, cuidar dos enfermos, visitar lares, evangelizar, visitar os órfãos, viúvas, né, ajudar, obra de assistência social, que foi a base da igreja, ela cresceu numa obra assistencial. Então, a igreja de Cristo, ela é para estas obras.
ela não é para os seus púlpitos serem usados para campanhas e debate político. Ah, meu irmão, mas você está criticando. Eu estou criticando, sim, a postura de alguns pastores, alguns líderes que trouxeram para dentro das suas igrejas o debate político que não é deles, que não é da igreja. Eu sou de direita, eu votei no Bolsonaro, obviamente. Todo mundo sabe disso. Tem vídeo meu aí explicando coisas assim. Mas uma coisa que eu tive cuidado, e sempre orientei os colegas pastores para que fizessem o mesmo, é de não trazer esse debate para dentro da igreja. Para essa campanha política, a igreja não participa dela. A igreja tem outro fundamento no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, foi daquele jeito, lá foi uma obra específica de Deus para o seu povo. Agora, o objetivo da igreja, em nenhum lugar do Novo Testamento a gente vê Jesus orientando a manifestação política. Em nenhum lugar do Novo Testamento a gente vê Jesus orientando a sua igreja a participar nem de campanha eleitoral. E com tudo isso eu posso participar, mas eu tenho que ter o foco principal da minha vida cristã, é de que o objetivo da Igreja de Cristo, e quando eu falo Igreja de Cristo, eu estou falando daqueles irmãos, membros lá da sua congregação, desses que eu estou falando, são a Igreja de Jesus. O objetivo principal dessa igreja é pregar o Evangelho. Esse é o objetivo principal. Tá? Eles têm suas funções sociais? Tem, obviamente. Irmãos, a gente vai entender uma coisa, que a democracia na Bíblia, ela não tem uma base bíblica, ela não é uma coisa de Deus. Né? Deus sabe muito bem que o povo pode ser influenciado, e a gente sempre viu isso aí no mundo todo. Tá? A democracia, ela tem um esboço dela lá naquela passagem lá de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, o verso 7, onde Deus fala assim para Samuel: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Tá? Então Deus tá falando para Samuel que o povo rejeitou, porque o povo queria um governante. Tá? E o que Deus faz nessa passagem? Você que conhece um pouco aí da Bíblia, você sabe. Deus nessa passagem, ele dá um governante para o povo segundo o que o povo pediu, segundo o coração do povo, que foi Saul. E todo mundo conhece a história que Saul foi um desastre. Mas é uma coisa, Deus deixou de dar esse governante? Não deixou, Deus deu o que eles pediram. E por que muitos irmãos chegaram a pregar sobre isso? Muitos irmãos pegaram lá aquela máxima de que era um combate do bem contra o mal e chegaram a falar que Deus não ia permitir. Eu falo aqui para os irmãos abertamente, falsos profetas. Irmãos que profetizaram, agora você tem que dar um jeito para explicar para o povo da sua igreja que você errou na sua profecia. Porque a Bíblia fala que o falso profeta seria conhecido pelo cumprimento da profecia. E aqui você profetizou, não se cumpriu. E agora? Vai ter que explicar isso para o povo. Nós estamos vivendo um momento da igreja na terra e que a igreja tem que se preocupar com as vidas, com as almas. Esse cenário que está aí, a política que os irmãos estão vendo, esse é um cenário que é daí para pior, irmãos. É daí que vai continuar desse jeito. Nada vai mudar quanto a isso. Mas a igreja de Jesus tem que se preparar. Primeiro, para o arrebatamento. Tem que se preparar para os dias maus, dias difíceis. A igreja de Jesus tem que se preparar para isso. Tá? A gente viu isso daí, e os irmãos que estão super preocupados arrancando cabelo por causa de uma montoeira de vídeo que se espalhou pela internet, falando que o outro candidato lá da esquerda era o demônio, tá? Você fique tranquilo quanto a isso. Fique tranquilo quanto a isso. Olha o trabalho de Deus. O candidato da direita, que foi o que eu votei e que a maioria também votou, do povo de Deus aí, esse candidato perdeu a eleição. Mas toda a base, né, do parlamento, ali 70%, se eu não me engano, é de direita.
é conservadora, tá? Então, fica tranquilo que não vai passar esses projetos que todo mundo falou de perseguição, isso tudo não vai passar com facilidade assim, desse jeito. Tá? Deus manteve o equilíbrio, porque Deus ainda gerencia, mas não é eu e você como igreja que devemos nos envolver diretamente nesse debate, nesse embate aí, não. O meu trabalho e o teu aqui agora é orar pela nação, orar para o novo presidente que foi eleito, porque se ele foi eleito é porque o povo quis, né? É porque o povo quis. E se amanhã ou depois comprovar de uma fraude aí nas urnas, que eu nem sei se vai ser possível comprovar qualquer coisa desse sentido, mas se comprovar, eu retiro esse vídeo e coloco um outro vídeo, né? A gente, mostrando que eu me enganei, ainda peço perdão aos irmãos. Mas agora eu estou falando para os irmãos, né? Falando para os irmãos com a base bíblica. Nenhum lugar da Bíblia, no Novo Testamento, Deus orienta a sua igreja a se envolver como igreja na política. E, embora você tenha permissão, como o próprio pastor Silas Malafaia colocou em um dos seus vídeos, que ele pode se posicionar, obviamente, glória a Deus por isso, eu também posso me posicionar e você que é pastor também pode se posicionar. O meu único pedido aqui é que você não envolva a sua igreja nisso, né? Porque aí a gente vai passar uma coisa que eu vou falar agora, já para fechar esse vídeo aqui, que é um verdadeiro problema agora. Sem contar aqueles dos falsos profetas aí que profetizaram um montão de coisa que não se cumpriu. Agora eu vou falar para os irmãos. Qual é o problema do envolvimento da igreja no debate político? Sabe qual tem sido o problema? Muitos irmãos, pastores, dirigentes de igreja, colocaram o povo em campanha, né, pelo candidato que perdeu, colocaram ensinamento lá, pregação sobre o candidato, tiraram até textos bíblicos que falam sobre o candidato, né? Não sei como acharam isso, mas tem lá. E aí, o que aconteceu? O candidato perdeu, né? E o que acontece agora? Aí, muitas igrejas se envolveram num vexame que não era delas. Esse vexame não era para vocês. Vocês que se envolveram nisso aí, trouxeram o debate político para dentro dos cultos, para dentro da igreja. Tá? O que acontece agora? Vídeo de um satanista aí conhecido, agora colocando a vitória do mal sobre o bem, né? Agora trazendo junto, na mesma esteira, vários pedidos aí, inclusive até mesmo para colocar taxação sobre dízimos, uma pauta que já existia por aí, né? E trazendo de volta isso daí, mostrando que trazendo um vexame, mostrando um vexame que muitos irmãos acabaram passando, que não deveria ter passado. Nós, como igreja, temos a obrigação de votar, podemos, você como homem, cidadão, mulher, né, cidadã dessa terra, desse país, você pode orientar seus filhos, orientar seus colegas, fazer até campanha, tá? Mas culto é lugar de se adorar a Deus. Será que Jesus se agradaria de ver a pregação do Evangelho e o local de oração, o local de pregação, o local de oração sendo usado para se falar sobre política e fazer campanha política? Será que ele não pegaria também um chicote e também não ia expulsar todos esses dali? Pensa um pouco sobre isso. Qual é o nosso papel, irmãos e irmãs? O nosso papel é pregar a palavra de Deus. O nosso papel é levar o evangelho até onde ele não chegou ainda. O nosso papel é financiar obras missionárias. O nosso papel é orar pelo nosso país. O nosso papel é evangelizar. O nosso papel é cuidar dos enfermos, dos doentes, dos necessitados, visitar asilos, visitar presídios, visitar hospitais. Esse é o nosso papel, levar o evangelho. Tá? O texto que eu encontrei sobre política no Novo Testamento, acho que o maior, acho que esse daqui, é Romanos 13, verso 3, diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Amém? Nosso papel é mais espiritual. Somos um povo pacífico.
socialmente pacífico, mas somos um povo destemido, guerreiros, aguerridos no meio espiritual. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, nossa luta é contra as potestades do ar, tá? Contra Satanás e suas hostes. Amém, meus irmãos? Obrigado pelos irmãos estar até agora conosco aí. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilhe, deixe um comentário, aceita até opinião que não seja nossa, pode colocar aí, estamos aí livres para o debate, tá bom? E vamos seguindo a obra de Deus agora, né? Consertar os erros que foram cometidos. Agora é hora de nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelo novo presidente e fazer aí a obra do Senhor com mais afinco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.